Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo do estúdio da TV aberta através da nossa fanpage facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, gentequefala.com.br, nossos telefones 38766146 e também 5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, doutora Cristina Mello. Prazer tê-la aqui, doutora Cristina. Prazer é meu. O que é a Neon Premium? Neon Premium é uma empresa especializada em cuidados, maiormente cuidados de idosos ou cuidados com pessoas que tenham algum tipo de incapacidade física ou mental, para que sejam assistidas dentro de casa. Também conosco o farmacêutico Dr. Eduardo Lima. Prazer tê-lo aqui, doutor Eduardo. Prazer é todo meu de estar aqui e poder conversar com vocês. O que é a ABPH? Traduz para mim, por favor. A ABPH é a Associação Brasileira dos Portadores de Hepatite. Ela nasceu da necessidade que o nosso presidente viu, porque ele teve hepatite, né? E ele viu que a hepatite C era muito pouco falada. Então, presidente de quem? Da BPH, Humberto. E aí nós começamos nessa luta de identificar as pessoas que têm hepatite, mas não sabem. É assim mesmo? Tem hepatite, mesmo. Não sabe? A pessoa tem o vírus da hepatite, é portadora, mas ela não sabe. Também conosco o psiquiatra Dr. Leonardo Maranhão. Prazer tê-lo aqui, doutor Leonardo. Prazer, agradeço o convite. O senhor é autor do livro A Vida com Autismo. Eu preciso que o senhor fique mais próximo aí, porque senão ele não é tão sensível quanto sim. Aqui. Eu gostaria que o senhor falasse sobre autismo, porque o senhor tem um livro, a tua especialidade é isso, me parece. Sim. O que o senhor consegue retratar nesse livro? A ideia do livro, falar sobre o tema do autismo, vem de encontro à necessidade de se falar mais sobre o tema. É um tema bastante complexo e, infelizmente, ainda pouco conhecido, pouco divulgado, disseminado por todo o nosso país. A literatura que existe é uma literatura científica, de difícil manuseio pelo público leigo, e temos também livros de descrição de mãe que tem o filho e conta a sua história. A ideia do livro vem justamente do pedido dos próprios familiares, que querem saber mais sobre o assunto, querem entender mais sobre o autismo. E o livro fala sobre tanto a importância do diagnóstico precoce, quanto o preconceito, né? Tentar superar o preconceito que ainda existe, a dificuldade de matricular o filho na escola, a dificuldade de aceitação do diagnóstico. Aceitação. A sociedade aceita, tem algum problemas, né, quando o senhor diz aceitação? A sociedade tem problemas de aceitação para esse tipo, um autismo? Tem. Porque não é aparente. Do ponto de vista prático, tem. Os pais, eles acabam não conseguindo ainda participar do meio social que eles eram inseridos, uma vez que sabe-se do diagnóstico. Os pais ficam presos dentro da própria residência, do meio núcleo familiar ali. Do ponto de vista educacional, as escolas estão despreparadas para receber esse aluno. Existe uma dificuldade ainda de ter profissionais, do ponto de vista educacional, com a capacitação para atendimento dentro da sala de aula, né, do autista. Esse livro é resultado do teu trabalho, do teu atendimento às crianças, né? Resultado do atendimento dos últimos 10 anos de crianças, de várias ONGs, crianças. Quando a família tem o start lá, tem alguma coisa não está correto com meu filho, quando acontece isso? Eles vêm desconfiando dos 12 até os 24 meses. Há uma dúvida a respeito do que está acontecendo com meu filho. O desenvolvimento, Por quê? O desenvolvimento dele
não é compatível com os outros filhos. Ele é uma criança que tem um olhar que não é compartilhado, ele não consegue fazer essa interação interpessoal com a mãe logo nas primeiras mamadas. É um bebê que é arredio ao se pegar no colo, ele fica meio rígido. É um bebê que pode ter entre aspas, uma personalidade mais forte, é um bebê irritadiço, chora mais do que o esperado e sem motivo. Essas características de um bebê, entre aspas, difícil, faz com que os pais demorem a associar... Porque todo mundo quer que o filho seja perfeito, seja... Sim, né? o que nós temos aqui é um atraso no desenvolvimento. A criança tem dificuldade de conseguir ter a competência de estabelecer a comunicação. O que eu disse há instantes, né? A aparência da criança é normal. É chamado... Não tem traços diferenciados. Os espanhóis chamam de discapacidade invisível. Pois não, Eduardo. Não, é muito interessante, porque essa visão idealizada dos filhos, todo pai, toda mãe tem, né? Sim. Então, é muito comum a pessoa ficar chocada e paralisada quando descobre que alguma coisa com aquele ser humaninho indefeso não está muito bem. E às vezes, ao invés de procurar ajuda, ela acaba se fechando, acaba meio que escondendo a criança. Exatamente. E isso avança ao longo dos anos, né? Exatamente. Era exatamente esse aspecto que eu ia colocar, né? É mais fácil esconder do que expor. Os pais não sabem como lidar. A verdade é que as crianças já vêm com o manual de instrução pronto. Essa criança não vem. É uma criança diferente. Você tem que aprender com ela. Como é que já vem com o manual? Eu sempre falava pro pediatra dos meus filhos, Genial, eu falava assim, não tem um manual de instrução, não tem bula. Eu como farmacêutico, não tem bula isso. Essa criança não tem bula, você vai ter que escrever ela. Eu queria te perguntar uma coisa. O que a gente percebe também é que a classe médica, em geral, ela também demora, né? O pediatra também demora para identificar isso. Infelizmente. Isso causa muita angústia na família até o diagnóstico. Exatamente. Né? Infelizmente, assim, apesar do assunto já vir de longa data, ainda é novo ainda para a classe pediátrica, assim. Eles estão tendo a capacitação nos últimos tempos aí. Esperamos que a nova geração de pediatras realmente tenha essa capacidade de ter, de enxergar esses sinais e riscos e encaminhar para um tratamento. Né? E aí, o encaminhamento é para a psiquiatria, para a neurologia, qual é a área? Via de regra, a psiquiatria ou neurologia, ou um médico que tenha experiência, né, no tratamento. E também é importante ter uma equipe multidisciplinar, multiprofissional aí, já que o tratamento ele é feito não só com o médico, mas sim com terapeuta ocupacional, com psicólogos, com psicopedagogos, fonoaudiólogos e outros mais. É uma equipe multidisciplinar que tem que trabalhar essa... A gente poderia classificar como uma doença, É um transtorno. Um transtorno. É um transtorno. Correto, é transtorno. É um transtorno. Dá um livro. É muito importante a gente... eu acho que é muito importante a gente que está conversando aqui... É um transtorno, né? Dar às coisas o nome correto que elas têm, porque... Não é uma enfermidade, é um transtorno. Transtorno. É um transtorno. Não é enfermidade? Não tem causa. Sim. Para você ser uma doença, você tem que ter uma causa. Aí o farmacêutico é que vai interagir, ele já diagnosticou a causa. É isso? É isso. Aliás, a gente perguntar qual é a etiologia. Se é que a provável etiologia é genética. São mutações novas a partir da concepção. Novas mutações. Mas é um distúrbio neuronal. É um transtorno neuronal. Do neurodesenvolvimento. Tá, e tem a ver com mediador, com isso. Tem a ver com a não produção de algumas proteínas que esses genes são responsáveis, proteínas essas que vão favorecer o desenvolvimento do sistema nervoso central. Entendi. Doutor Eduardo Lima, nós estamos colocando aqui o autismo, né, como um problema de difícil diagnóstico. E tem se tornado, até no futuro vai se tornar, está em vias de se tornar um problema de saúde pública, porque tem aumentado o diagnóstico e o número de casos.
Hepatite está mais próximo disso daí também, doutor Eduardo. Na verdade... Porque quando eu digo, não é aparente. Não, sim, entendi. Também, na verdade, a medicina está cheia de doenças, de transtornos, que não tem uma causa ou não tem uma justificativa, né? No caso da hepatite C, especificamente falando, que é a que a gente mais tem trabalhado, ela é causada por um vírus. Então, assim, a gente tem claramente, e tem um medicamento que mata o vírus. Até uns 4 anos atrás, 3 anos atrás, não existia. Então, os pacientes eram submetidos a um tratamento muito difícil, quase como uma quimioterapia. A pessoa se sentia muito mal, tinha uma série de efeitos colaterais e muitos abandonavam o tratamento. Imagina. Como abandonava o tratamento? Abandonava o tratamento, porque o que acontece? Você está lá, vai no médico, descobre que você tem uma doença, essa doença não tem sintoma ainda. E aí lhe é prescrito um medicamento que tira você do seu eixo, né? Inclusive tem alguns aspectos reações psiquiátricos também, né? O interferon tem uma resposta, tem uma interação psiquiátrica, né? E aí a pessoa largava o tratamento. E aí a gente tinha um índice muito grande de falha terapêutica. Agora nós temos os medicamentos mais modernos. Eu quero entender isso daí. Diga. Como eu vou a um médico, primeiro que eu não gosto de médico, sempre que eu vou eu saio doente. Exatamente. Né? Você descobre, né? Tem gente, eu uso isso com muita ironia, mas tem muita gente que diz isso. Eu não vou ao médico e chego lá e ele me arruma problema. Eu saio doente de lá. Eu estou com uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, eu vou ao médico, eu saio doente. Agora o que o senhor está colocando é um quadro muito mais difícil. A pessoa tem o diagnóstico da doença, tem o tratamento e para o tratamento. Se você imaginar, hoje, por exemplo, a gente está vivendo uma situação onde nós estamos tendo um alto índice de resistência bacteriana. Nós temos algumas doenças que eram comuns, simples, como blenorragia, gonorreia, sífilis, que não estão respondendo mais a antibióticos. Por quê? Porque as pessoas começam a tomar e abandonam. Infelizmente, a adesão do paciente ao tratamento é muito baixa em todos os segmentos. O senhor fala é assustador. Inclusive, vou dizer mais, Fala é assustador. Na questão de contracepção, é muito comum as pessoas não compreenderem que elas precisam tomar aquele comprimido todo dia. Você sabe que há uns 10 ou 15 anos atrás, eu tive em contato com a Febrasgo e eles estavam fazendo uma pesquisa, pegaram um grupo de pessoas, estavam distribuindo anticoncepcional e depois eles voltavam no meio do ciclo e pediam a cartela. E, para surpresa da maioria dos pesquisadores, as cartelas estavam falhadas. Um dia eu tomo, no outro dia eu não tomo, eu lembro aqui, exatamente. Não lembro. Então, assim, no caso da hepatite, o que aconteceu foi o seguinte, as pessoas que têm hepatite C hoje, a maior parte delas contraiu essa doença através de transfusão sanguínea, na década de 90 ou antes. Quanto tempo a doença demora para se manifestar? Ela pode demorar até 20, 25 anos para se fica manifestar. Incubada, fica isso? Incubada. 20 a 25 20 a 25 anos até mais, porque quando você é contaminado, dependendo do inóculo, ou seja, da quantidade de vírus que você foi exposto, o vírus vai ficar ali e o seu sistema imunológico vai ali, né, naquela luta, empata e ele não cresce, ele não se desenvolve. De repente você pode ter um problema de baixa imunidade, que é o termo bonito que se usa hoje em dia. E aí o vírus se desenvolve. Até ele se desenvolver, ele começa com uma pequena inflamação no fígado, né? Depois ele evolui para uma fibrose. Essa fibrose vai aumentando ataca o fígado. Exatamente. Até que o fígado se torna totalmente fibrosado, ele vira, aí é o nome técnico é cirrose. Muitas pessoas no passado morreram de cirrose e elas não sabiam que tinham hepatite. E foram, depois que a pessoa morre, ficou aquela coisa, também o cara gostava de beber, era alcoólatra, puxa, ninguém sabia, mas o cara não bebia. E, na verdade, essa pessoa foi vítima do vírus da hepatite C. Então, hoje, nós temos uma situação ideal. Nós temos identificação rápida, nós temos um medicamento que
realmente mata o vírus, ao contrário do HIV. O HIV hoje, as pessoas que... Hoje ninguém mais morre de HIV, né? Por quê? Porque o medicamento que a pessoa vai tomando, o vírus não se reproduz. Ele fica lá. Só que se você parar de tomar, ele começa de novo. Na hepatite C, não. O medicamento, ele erradica, ele mata o vírus mesmo. 100%. Zera a carga viral. Então, agora, como é que você vai tratar de uma doença que você não sabe que tem? Como é que você faz para tratar uma coisa que você não sabe? Que está lá sem sintoma, no silêncio. E ninguém fala de hepatite. Por isso que eu agradeço demais todos os meios de comunicação que têm nessa semana aberto as portas para a gente. O que acontece dia 28 de julho? Dia 28 de julho é o Dia Mundial de Luta contra as hepatites virais. E a Associação Brasileira... Tem vários tipos de hepatite? Tem vários tipos. Tem hepatite A, B, C, D e E. Abecedário quase. É um abecedário quase. É. Na verdade, a hepatite A, só para situar os nossos telespectadores, a hepatite A é aquela hepatite que a pessoa contrai com água contaminada, alimento contaminado, né? E é aquela hepatite que a pessoa fica toda amarela, né? Fica com o branco do olho amarelo e não tem medicamento. O próprio anticorpo se encarrega de... O organismo se regenera. Responde. Sim. Entendeu? Muitas pessoas até têm e chegam nem a ter sintoma. Só descobre quando vai doar sangue, aí eles fazem screening e aparece lá. Essa hepatite não é tanto problema. É problema quando pega uma população de criança, subnutrida e tudo isso. E aí o problema não é hepatite, o problema aí é saneamento básico e nutrição. A hepatite B é aquela hepatite, o que muda de uma para outra é só o tipo do vírus, tá? A hepatite B, ela é... Simplicidade, o que simplicidade, muda é só o tipo de vírus. Eu tive uma infectologista uma vez. É ótimo que o senhor aborde dessa forma, assim, porque é o que há de mais fácil para se compreender. Ela dizia assim pra gente, né? Quando a gente falava, nossa, o enfermeira vírus está preocupada. Aí ela dizia assim, olha, o vírus está muito, muito mais tempo do que nós na Terra. Se tem uma coisa que ele sabe, é sobreviver. Muito mais que nós. Sim. Então tá lá, o vírus da hepatite B, a maior parte das pessoas é contaminada através de objetos pérfido-cortantes e também através de relação sexual não protegida. E como eu estava falando agora, além de tomar errado os medicamentos, o pessoal esqueceu, né? Não morreu ninguém famoso de HIV mais, e aí ninguém fala mais, assim, todo mundo acha que acabou, e não acabou. A molecada hoje está tendo relação sem proteção. E isso é um risco para cada um deles e um risco de saúde pública. E o que acontecerá nesse dia 28 de julho? Tem ações específicas? Tem. Na verdade, nós começamos a ação na segunda-feira. Sim. Segunda-feira nós começamos em 10 poupa-tempos aqui em São Paulo, nos 4 terminais rodoviários e em 3 estações do metrô. São 17 lugares. Os nossos telespectadores podem acessar o Facebook, só colocar lá na janelinha de busca hepatite 0, tem lá todos os locais, nós estamos fazendo teste gratuitamente. Chego lá, faço, o teste é fácil de ser feito? O teste é rápido, é um furinho no dedo, uma gotinha de sangue, põe na plaquinha, 4 gotinhas. É imediato o resultado. 5, 10 minutinhos é suficiente. Doutora Cristina Mello, hoje... cuidador de idosos, cuidadores de idosos, né? Surgiu, há pouco tempo que eu ouço falar de cuidador de idoso. Qual é o quadro real que nós temos no momento? Já é uma profissão reconhecida? Existe realmente? Ou as famílias só procuram quando quer se livrar dos mais velhos? Não, na verdade, eu acho que com a quase inversão da pirâmide populacional, e que hoje a nossa quantidade de velhos é muito maior do que há 30 anos atrás, e a mudança principalmente do perfil social desses pacientes, as pessoas têm necessidade de alguém para cuidar dos seus idosos, né? Antigamente as famílias sempre tinham aquela tia solteira, aquela prima, aquela irmã que não casou e que ficava responsável do cuidar do pai e da mãe.
E os irmãos, a outra irmã que casou continuava levando a vida e aquela lá era a pessoa que arcava com tudo isso. Hoje em dia todo mundo trabalha 12 horas por dia. Não tem mais ninguém disponível que possa fazer isso. Até as pessoas que existem disponíveis não aguentam a carga psicológica, porque é uma carga emocional gigantesca e os idosos duram muito mais do que dura a carga emocional. Então a pessoa acaba pirando no segundo, terceiro ano, né? Porque fica pior que o idoso. Fica pior do que o idoso. Então, por que Eduardo está aí? Porque eu passei por isso, né? Eu passei, a minha mãe era idosa e eu estava comentando com ela agora há pouco, assim, eu e meu irmão, a gente se revezava e assim, para o parente do idoso é uma situação assim de conflito interno, porque você ama aquela pessoa, mas chega um ponto que você não consegue mais cuidar dela. Não consegue. E assim, a gente vê muitas situações, Eduardo, assim, primeiro é aquele idoso que tem uma vida independente, mas que ele está ficando cada vez mais dependente, mas os filhos, os que o circundam, não conseguem enxergar qual é o grau de dependência. Olha, da mesma forma que eu coloquei aqui com o Leonardo e com o Eduardo, você está descrevendo um quadro que é muito curioso, a família perceber que tem alguma coisa fora do normal. Ninguém quer, sabe? Não, é difícil perceber, porque a percepção que eu tenho é que você fica na sua imagem, no seu inconsciente, a imagem do seu pai rígido e determinante, a sua mãe rígida e determinante. É difícil você aceitar que há uma inversão total de papéis. Então, eu vejo isso todos os dias, quando a pessoa chega lá para o lanche de domingo, para o almoço de domingo, a mamãe está lá, serve comida, tarará, bate um papinho, o que mudou? Não mudou nada, para o filho não mudou nada. Para ela, foi muito mais sacrificado fazer aquilo, ela escorregou não sei quantas vezes, ela tropeçou não sei quantas vezes. Não conta porque ele também não quer sair do pedestal dele, né? Ele também não quer saber. Ele não quer ninguém, ele continua se achando independente. Então, quando a família identifica essa dependência, em geral, vou te falar que 99% das vezes já aconteceu um episódio que caiu a ficha, né? Puxa, a mamãe não anda mais, papai não anda mais, ou caiu, ou está no hospital. E aí, a partir daí, começa a primeira fase dos filhos tentarem fazer esse cuidado, e aí às vezes não consegue por tempo, às vezes não consegue por questões emocionais mesmo, e acaba contratando uma empresa para fazer esse trabalho. Eu trouxe esse modelo de atendimento do Canadá, é um modelo que engloba toda a Neon Premium. Ela engloba toda a questão de assistência mesmo, né? A gente tem uma equipe multidisciplinar. Deixa eu só colocar um detalhe aqui, né? Um amigo recebeu lá a ligação da mãe, falou: filho, eu não sei onde eu coloquei o telefone. E ele achou aquilo interessante, mas não achou que houvesse alguma coisa fora do comum. O que será que está acontecendo com a minha mãe? E demorou um bom tempo para que ele tomasse alguma atitude. Demora muito. Sabe? Essa ficha demora muito para cair. Porque quando ele falou para mim, eu falei, alguma coisa está errada. Eu tenho a isenção, né? Eu tenho a isenção da convivência deles, né? Do emocional. E aí eu dizer para ele alguma coisa está errada, ele não gostou. Ao contrário do que é com a criança, que os pais identificam logo que tem alguma coisa errada, meu filho não está igual ao filho de todo mundo. Não tá, a bula não está presente. A questão com o idoso, não. O idoso tem muito a pecha, ele é muito teimoso, ele sempre foi muito mandão, ele não aceita nada. E o filho se coloca de refém. Não, como que eu vou fazer? Como que eu vou ajudar? Como eu vou mandar aquela pessoa ou gerir a vida dela a partir desse momento? Então, cabe aí um trabalho grande da empresa que o está assistindo, porque a gente tem psicólogo, tem nutricionista, tem fisioterapeuta, tem toda uma gama de profissionais que às vezes tem que trabalhar
junto com a família, né? Você cuida do idoso, mas a psicóloga vai em domicílio para fazer terapia, Cuidar a nutricionista da esposa ou da filha, né? A nutricionista vai lá para mudar a dieta, e, enfim, a gente vai seguindo um trabalho paulatino para conseguir acompanhar e dar assistência nessa velhice. Quando se fala de cuidador do idoso, a gente imagina uma pessoa, mas você está descrevendo um quadro que tem vários profissionais envolvidos. Na verdade, aquele que cuida, que tem o contato direto, que é o que ajuda, que dá banho, que fornece alimentação, mas para que isso aconteça, tem que ter todo um planejamento de enfermagem, de assistência, para que isso aconteça bem, porque senão é mais do mesmo, né? É uma pessoa que fica lá do seu lado sem interagir com você, só vendo se você não cai, ou te ajudando a trocar a roupa. Só aplaca a consciência dos filhos. Isso, né? Isso. E na verdade, na cabeça dele ele acha que ela está sendo cuidada, mas na verdade o que há necessidade realmente de uma equipe multiprofissional. Ele engole, ele tem dificuldade de deglutição, tem uma série de coisas, então não é qualquer comida que você pode fazer. E ela é progressiva, né? Assim, a nossa proposta enquanto empresa foi justamente isso, é o auxílio para que esta progressão transcorra com a maior naturalidade possível, de conhecimento que nem sempre as famílias têm. Né? Mas, Cristina, vou colocar o que disse para o Leonardo aqui, a família não quer, não. No caso das crianças, né, que não quer, a família não quer que essa situação seja, como é que não é diagnosticada, é revelada. Acho que revelada é um termo. Acho que é revelada, a família não quer que isso seja revelado. Eu acho que no caso do idoso é inevitável que seja exposto, né? Mas você não tem como restringi-lo tanto assim, porque a própria família que interage vai estar ciente, se livrar, né? Olha, hoje mudou muito o perfil. Hoje eu acho que a gente não vê como se livrar. Mas eu entendo que são pessoas que não sabem como viver o trabalho. Mas né? Isso. Eles não sabem o que fazer. A maioria, eu vejo, não sabem o que fazer. E são muito resistentes em aprender. Leonardo, eu posso colocar esse quadro também para aqueles que têm crianças com problema de autismo, a família... Tem alguns familiares assim, que eles até, quando eu apresento o livro, eles falam assim, não quero ler não quero saber não. Não quero ler. Eles não querem saber a fundo. Eles têm medo, têm receio. Esse livro aqui... O conhecimento às vezes pode ser Leonardo, assustador. Ele trouxe o livro aqui, acho que dá para a gente mostrar aqui. O Enéas dá um detalhe do livro aqui, né? A vida com o autismo, né? Ele escreveu esse livro pelo atendimento, são 500 crianças que você atendeu ao longo desse período. Um pouco mais que isso. Mas no livro aqui você engloba o atendimento a 500 crianças, é isso? Isso é uma estimativa. Agora eu quero falar da família, eu quero que você conte da família. Então, não quero ler isso aqui não. Ah, legal. A família... Não é isso que você ouve? Às vezes quando eu apresento, eu escuto depois. Na próxima consulta. Aí venho na segunda. Na próxima consulta. Eu vou à segunda consulta, você me pergunta, você leu? Aí é a coisa do Eduardo, que se tomou medicação. É difícil. Tomou a medicação, no teu caso, você leu? Aí você pergunta para mim, você leu? Falou, não tive tempo. A gente fala que o atendimento da criança a criança... Quantas vezes você ouve isso? Não tive tempo de ler. Muitas. A criança é só uma parte da história. A gente sabe que se a gente não tratar a família como um todo, o tratamento da criança não vai ser bem sucedido. Então a gente acaba englobando os pais de uma forma que eles não percebem que estão sendo introduzidos no tratamento. E quando eles têm a percepção, eles já estão a par de tudo. Eu vou insistir, a família não aceita. É difícil. O quadro é o mesmo que a gente colocou, com exceção do problema da hepatite, né, que é a pessoa quando fica amarela fala, eu tô alguma coisa, por que você está amarelo assim, né? Então, é um negócio que eu disse, é aparente. Mas no caso aí, a família reluta muito, tanto para saber que o idoso precisa de cuidados especiais, quanto o bebê também necessita de cuidados especiais. A grande verdade é que ninguém quer ter notícia ruim, né? Ninguém quer ter uma notícia ruim.
É como abrir o jornal e falar assim, mais uma notícia ruim hoje. Oh, meu Deus. Eu imagino assim que a negação faz parte dos 3 casos, né? Daquele que tem hepatite, que também não quer se cuidar e abandona o tratamento, que não aceita aquilo que tem, quanto do idoso, quanto a criança. Eu acho que a questão aí é negação da mesmo. família. Negação de tudo, né? do indivíduo e da família. É um pouco de auto-engano, né? É. Assim, você se Nega, não tô você doente, eu não você tenho nega sintoma, achando eu não que tô doente. a negação é capaz de abolir o problema. Né? É. É o que eu disse, eu não vou lá me consultar porque Exatamente. eu vou sair É doente. auto-engano, mas isso é Eu auto-engano. vou sair doente. Isso é auto-engano, a gente precisa fazer o A diagnóstico. prescrição, o que me deixou assustado é descobrir que as pessoas não tomam medicamento. Infelizmente isso acontece. E não só na hepatite, não, eu digo em geral. Eu acho que você, como psiquiatra, Elas tomam até tem a um medida. relato, até porque todas as drogas de ação contínua são difíceis do paciente aderir o tempo todo. Isso é verdade. Via de regra, os pacientes só tomam a medicação até o momento que eles se sentem bem. Aí eles já se sentem curados e eles falam assim, não preciso mais dessa droga. Mas no teu caso de criança e também no caso de idoso, que você está Criança e idoso ministrando a se medicação... Se tem um terceiro para administrar e ele Sim. é bastante consciente, a coisa anda bem. O tratamento funciona mesmo de longo prazo. Eu vou insistir no caso das famílias, né? Que muitas vezes escondem. Eu prefiro assim avaliar. Quero que você esclareça cada vez mais. Eu prefiro avaliar da seguinte forma, que a negação é uma das fases do processo de superar o luto. Superar realmente a pancada. Eu brinco que eu dou um job de direita nos pais quando eu falo do diagnóstico da criança. Então, assim, é difícil, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo estava lá. E é muito complicado você levar seu Doutor filho. Leonardo, eu chego com um bebê lá no teu consultório. É difícil que eu possa admitir que o meu bebê é diferente dos outros. Como disse o Eduardo, a bula dele é diferente dos outros, né? É muito difícil eu admitir. Aí até que eu me abra nessa consulta, quanto tempo isso demora? Então, temos vários tipos de pais. Tem mães que levam o bebê, porque elas querem realmente um diagnóstico, um tratamento, o quanto antes. Tem mães que realmente são corajosas, elas vão lá e vamos lá, vamos resolver. E existem mães que se falou a palavra psiquiatra, elas falam assim, não, lá não vou não. Uhum. Há um preconceito já até com a própria especialidade. Sim. A palavra assusta. Assusta. Farmacêutico, você já imagina que vai tomar uma injeção. Né? A relação desses sinônimos é... A gente nem usa branco para não assustar. Ah, é? Não é por coincidência que você não veio de branco, você não usa branco. Não usa branco. É. As crianças se assustam com branco. Aquela síndrome do avental branco existe mesmo? Existe. É? Existe. Existe. É. Pois não. Não, mas eu acho assim... Farmacêutico ainda usa avental branco, né? Usa sim. Na verdade, eu acho que assim, o que a gente vê é que a psiquiatria... Eu tenho um amigo meu, que nós moramos juntos, e ele é psiquiatra hoje em São José dos Campos. E por isso eu estou um pouco acostumado também, né? Mas a especialidade, de alguma maneira, é uma porta para muitas coisas boas. As pessoas não fazem ideia. Exatamente. Né, de quantos transtornos psiquiátricos a pessoa tem, e muitos têm e não sabem. Né? Também é uma questão de você não ter... Porque os transtornos psiquiátricos, eles às vezes podem ser creditados a um comportamento excêntrico, né? O cara é de Libra, o cara é de não sei do que. Quem está em volta sabe, né? Quem está em volta sabe, tem alguma coisa errada com essa mas questão. às vezes nega porque não quer... Não quer ir a fundo na questão. Tem uma fala dos pacientes, depois que eles tomam a medicação e melhoram, eles falam assim, por que eu demorei tanto de vir aqui? Por que eu demorei tanto? O que é a ecoterapia, é isso? É o tratamento utilizando animais, cavalos. As crianças conseguem na ecoterapia. Para o autista ele consegue ter uma aproximação com o animal, uma questão da socialização, a questão do desequilíbrio que eles têm, a parte sensorial. Isso ajuda no contato com o outro. E a saúde pública?
ignora hoje em dia isso? Então, a saúde pública, infelizmente, ela não tem, acredito que não tem a verba para atender esse tipo Não tem de... verba porque ignora o problema, né? Se não destina uma verba é porque a gente ignora. já escuta que depressão não existe, né? Eu escuto... Tem algumas perguntas que estão sendo enviadas já. Cristina, a Marta do Morumbi pergunta quais as principais condições para alguém se tornar um cuidador de idosos, de pacientes enfermos ou pacientes enfermos. Tem diferença nisso? Não, cuidador de idoso, você me colocou no início, não é ainda uma profissão regulamentada. Ela entra como cuidados domésticos, né, como um auxiliar doméstico. Mas a enfermagem não é o sinônimo mais... Não, a enfermagem aí entra na escala da enfermagem que é auxiliar ou técnico de enfermagem, que aí já requer um grau de conhecimento diferente. Hoje no mercado a gente tem várias escolas, inclusive a Cruz Vermelha, várias escolas que dão cursos de cuidador de idosos, são cursos de 400 horas, 500 horas, que fazem a abrangência de tudo que o idoso necessita para que ele tenha todos os cuidados básicos e a percepção de quais os níveis de dependência, de cuidado que ele precisa ser dado. Quando o caso é um caso de dependência que precisa de cuidados especiais, uma doença, por exemplo, né? Um paciente que tem algum tipo de dispositivo, que come com uma sonda, tome através da sonda, que tem uma sonda vesical, enfim, tem algum tipo de dependência médica que exige um cuidado especializado, aí sim passa a ser atendido por técnicos e por auxiliares de enfermagem, enfermeiros, alguém da categoria da enfermagem. Doutor Eduardo, Juliana de São Bernardo pergunta a relação entre hepatite e falta de saneamento básico. Na verdade, a hepatite A é causada por água contaminada, né? Esgoto a céu aberto. Não, isso não tem no Brasil. Não temos, não tem. Não. Isso aqui, infelizmente, só na Índia que nós temos. Sim. No Brasil a gente não tem. Mas a hepatite A é uma doença que está relacionada, inclusive ela é índice de subdesenvolvimento de países pela ONU, né? Então, assim, nós trabalhamos com a perspectiva de erradicação das hepatites. Se nós tivermos saneamento básico, se nós tivermos a vacinação contra a hepatite B, inclusive essa semana aqui, os postos estão oferecendo vacina da hepatite B. Se nós tratarmos todas as pessoas que têm hepatite C e não sabem, a D e a E também estão vinculadas um pouco a essa questão de saneamento básico, a doença, as hepatites são erradicáveis. A Organização Mundial de Saúde já lançou esse desafio, nós, a BPH, já lançamos esse desafio há 3 anos atrás, com um projeto chamado Hepatite Zero. Para você ter uma ideia, nós estamos hoje em São Paulo, nos 26 estados da Federação Brasileira, com uma semana de testes. Nós estamos com testes na Argentina, nós estamos fazendo testes no Uruguai, e nós temos perspectiva de já, ainda essa semana, conseguir no México também. Todos eles, o programa Hepatite Zero está fazendo. Então nós estamos internacionalizando, e graças ao Rotary. O Rotary é uma organização não governamental, lógico, de caráter absolutamente humanitário, e eles têm nos aceitado, têm nos ajudado, a ponto de que hoje nós somos um negócio chamado RAG, que é Rotarian Action Group, que é um grupo constituído fisicamente e administrativamente para a gente arrecadar os fundos, para a gente fazer a erradicação. E o nome é Hepatite Zero. Aliás, o Rotary foi fundamental no combate à polio, né? Exatamente. Por isso é que nós fomos procurados e procuramos o Rotary, porque o Rotary ele tem essa capacidade de voluntariado, ele tem credibilidade internacional, ele tem capilaridade, você tem Rotary em todos os países, em todas as cidades. É impressionante. Nós tivemos agora em junho, na Convenção Internacional do Rotary, foi em Atlanta, e assim, parece uma coisa da ONU,
porque tem de todos os países, países pobres, países ricos, e nós sentimos por parte dos países da costa africana e de outros países também, como o México, os Estados Unidos também, a vontade de participar desse nosso programa, de levar para frente essa bandeira da erradicação. Colocando algo maravilhoso, porque o Dr. Sabin, ele era casado com uma brasileira, né, Albert Sabin, ele vinha frequentemente ao Brasil, naquela época, não é da época do Wagner Belmonte, mas a entrada era o aeroporto de Congonhas. E ele ia ao aeroporto de Congonhas na sala de imprensa e dizia, isso é o paraíso, né? Vocês têm café, água e ar-condicionado. E ele lamentava muito que a África que se opunha aos programas de vacinação contra a pólio. Então, quando você está dizendo que a África abriu a porta, é maravilhoso. Eles estão muito, porque eles vivem uma situação, porque a hepatite, o que acontece? Quando você não trata a hepatite, o que acontece? A pessoa perde o fígado. Diferente do rim, quando você tem um problema renal, você consegue fazer hemodiálise. Mas se o fígado não tem o que fazer, não tem uma máquina que substitua a função do fígado, é transplante. E o transplante, você precisa arrumar alguém compatível. E eu sei que a especialidade do Dr. Leonardo não é gastro nem hepatologia, mas ele sabe tão bem que um transplante hepático é uma manobra monstruosa. Isso consome 10, 12 horas de cirurgia, né? E assim, você precisa, é uma cirurgia complexa, né? Então não é uma coisa como, graças a Deus, nós temos muitos transplantados que estão com uma sobrevida maravilhosa, tocam a vida, tem até associação de transplantados. Então assim, ótimo, mas a gente pode evitar, isso é evitável. A gente não precisa esperar chegar nesse nível. Doutor Leonardo, o Jaime do Jardim Bonfilholi, ele registra aqui a última Veja, informa que 1 em cada 68 crianças tem autismo. Tem uma estimativa de população autista no Brasil? No nosso país não existem trabalhos epidemiológicos que estimem de forma precisa a quantidade de autistas aqui. O que nós transportamos uma porcentagem americana, que é de 1% da população. Sendo assim, teríamos aqui no nosso país 2 milhões. Doutora Cristina Guilherme da Vila Ida, como os cuidadores devem proceder em relação ao uso de medicamentos dos pacientes? Bom, a manipulação do medicamento, ela deve ser separada e sempre com a prescrição médica. O idoso que faz uso de qualquer tipo de medicação, ele deve ir ao médico, se a medicação em geral é de uso contínuo. Os cuidadores, eles têm a habilidade e têm condição, sim, de fazer a separação desta medicação. Então, ele sabe qual ele vai dar de manhã, de tarde, à noite, se é um dependente de insulina, fazer a glicemia, tudo aquilo que a família ou que aquela filha faria, ele tem condição de fazer. Quando é alguma coisa que é invasiva, né, uma medicação IV, um outro tipo de tratamento invasivo, aí ele sai da esfera de cuidador e passa a ser atendido por um auxiliar ou técnico de enfermagem. Mas o remédio normal, aquele da hipertensão, aquele da diabetes normal, ele pode ser ministrado pelo cuidador sem problema. Doutor Leonardo, Renato da Moca, o que o Serviço Público de Saúde oferece na área de autismo? Posso responder? Pode. Nada. É difícil. O que nós temos, infelizmente, é fruto da organização de pais e familiares, de associações de pais, como a Inspirare, e o tratamento, infelizmente, é muito caro. Existem escolas especiais que custam milhares de reais, não tá... Escola pública nem aceita. Aceita, e algumas cidades eles têm... Se deu aceita aí, foi... Eu não posso generalizar, porque cada município... Sim, tem a sua política. Tem a sua política diferenciada. E tem municípios ricos, como, por exemplo, o município de Araras é um município rico, e eles conseguem oferecer um atendimento bem próximo do ideal. E outros municípios mais pobres, como Itacoaquecetuba, infelizmente não oferece nada. Então, há um contraste ainda. O senhor está falando do universo São Paulo, não? Aqui é outro mundo, se a gente sai
além desse limite que o senhor colocou, Araras, aí, muda muito. Muda. Infelizmente muda. Aí muda até o diagnóstico, né? Não se tem o diagnóstico. Não se tem o diagnóstico. Como é que acontece nessas localidades mais distantes? Aí a curiosidade, como é que acontece? O que acontece? As pessoas o procuram aqui com facilidade. A doutora Cristina coloca um negócio que é assustador, fora desse nosso universo, que parece que nós temos a solução para tudo. Como é que fica? Fica a cargo do neurologista mais próximo, né? E quando não se tem um psiquiatra no município, né, o neurologista toma a frente. Mas aí o senhor está falando de profissionais conscientes, profissionais competentes, que chamam a responsabilidade para si. Mas Sim. não é sempre isso que acontece. Não é sempre. Eu comecei, um dos meus primeiros trabalhos foi numa ala de doentes crônicos internados, né, de um hospital psiquiátrico. Aqui em São Paulo, fora do interior, estado? No interior de São sim. Paulo. E era uma ala que infelizmente ninguém tinha apreço por estar ali atendendo, já que a grande maioria eram adultos já, mas eram provavelmente autistas, que não foram diagnosticados, autistas graves, deficientes mentais graves. E ali foi minha escola, a primeira escola. A família abandona o autista nesse quadro que o senhor colocou? Hoje aí? não. É. Hoje não mais. Porque adulto, mas no passado sim. É. Eles deixavam lá para uma consulta, deixavam lá na crise e depois não buscavam mais. Isso é coisa do passado. Doutor Eduardo, a Márcia de Santos, que nos acompanha através da Rádio Universal lá em Santos, quais são as maiores reivindicações da classe de farmacêuticos? Nem sei se o senhor poderia responder isso daí. Eu militei no começo da minha carreira no Conselho Regional de Farmácia, fui conselheiro eleito lá, dei a minha cota de contribuição para a política profissional. E a profissão farmacêutica, como qualquer profissão da área de saúde, ela está sempre naquela luta para conseguir fazer as coisas, né? A gente tem sempre que amarrar com o barbantinho, tem sempre que se virar, principalmente no serviço público. Como carreira profissional, a área farmacêutica é muito grande. Você tem desde a área de análises clínicas e toxicológicas até o desenvolvimento de novos fármacos, síntese farmacêutica, indústria farmacêutica. Então, eu acho que a profissão farmacêutica, como eu sempre disse no passado, ela precisa estar sempre se reciclando. O profissional farmacêutico tem que estar sempre estudando, porque todo dia aparecem drogas novas, sintomas novos, novas doenças, as doenças antigas, né, doenças medievais que voltam, né, graças ao descaso sobre algumas coisas que a gente vê por aí de política pública, né? Então eu acho que assim, a reivindicação é óbvio, passa por salário, porque eu acho que a questão salarial é sempre uma questão nevrálgica, né? E nós, tanto nós farmacêuticos como a enfermagem também, a gente faz parte de um grupo multiprofissional, que inclui médicos, inclui enfermagem, farmacêuticos, biomédicos, enfim, fisioterapeutas, tem todo um processo. Mas esse time ele tem uma remuneração muito... oscila muito. Muito diferente uma da outra, né? Agora, eu acredito o seguinte: para que eu tenha uma melhor condição, eu vou precisar investir em mim, como profissional, como pessoa. Desenvolvimento profissional é fundamental. Eu enveredei, tive farmácia, trabalhei com medicamento muitos anos, depois entrei na indústria farmacêutica, trabalhei também durante muito tempo na área de marketing farmacêutico, e hoje estou atuando numa ONG que tem a ver com saúde. Então, o meu trabalho é esse aqui que nós estamos fazendo aqui, que é divulgar, né, a luta contra as hepatites, mas também valorizar o meu trabalho. Se eu não valorizar o meu trabalho, ninguém vai fazer isso. Então, também não aceito qualquer remuneração. Também as coisas não podem ser assim. Mas para a Márcia, se ela for farmacêutica, eu recomendo que você invista em você, acredite em você. Mercado tem, e muito. Hoje, inclusive, tem até área estética, farmácia estética. O farmacêutico hoje tem um âmbito, um leque de opções muito grande.
Doutora Cristina Flávia da Pompeia, as famílias ainda têm dificuldades de aceitar a contratação de um cuidador? Pergunta por quê? Tem muita dificuldade por várias razões, mas a principal é que elas têm dificuldade de entender a dependência deste idoso. Para os filhos, para a família, aquele idoso ainda continua sendo independente, então a primeira fase que é difícil ela entender isso, e também vem o lado emocional da família que diz assim, olha, mas é meu pai, mas é minha mãe, sou eu que tenho obrigação de fazer e eu vou cuidar, e nem sempre consegue, ou às vezes se consegue, não faz aquilo que deveria fazer. Mas não tem uma hora que esgota essa disposição? Além do esgotamento físico e emocional que é inerente. Em geral, as famílias só chegam a contratar um serviço especializado quando elas estão absolutamente esgotadas ou quando estão perdidas de não saber mais o que fazer para melhorar essa situação. Vou te dar um exemplo. Existem pacientes, por exemplo, que trocam o dia pela noite, que não dormem a noite toda. E aí começa durante o dia a apresentar quadro de hipertensão, apresentar quadro de hiperglicemia. E aí os filhos dizem assim, mas olha, ele não dorme, ele nunca dormiu bem, então ele é assim que ele é. Não é assim que ele é, né? Precisa de uma medicação, precisa reverter esse processo. Não, mas eu não quero dopar meu pai, mas eu não quero dopar minha mãe. Não, você não vai dopar seu pai, não vai dopar sua mãe. A gente tem que inverter esse processo. Então, a gente não inverter pode o fuso resistir. Tem que fazer ele dormir uma noite para conseguir trocar as coisas de lugar e seguir o ritmo. É como com o bebê. O idoso é um bebê com 80, 90 anos. Né? Não tem outra saída. Doutor Leonardo, Renato da Moca pergunta se mesmo sem cura o grau de comprometimento do autismo muda com o avançar da idade. Então, Renato... Tem uma escala nisso? Tem. É assim, o autismo não tem cura, mas tem tratamento. Se o paciente não faz tratamento, a tendência dele é ou ficar no mesmo grau de comprometimento ou até piorar. Então, se o autista ele tem uma escala? Tem uma escala? Tem o grau de gravidade. Sim, sim. Autistas leves, autistas moderados e autistas severos. O que é isso? O que é isso? Isso tem a ver com o grau de comprometimento. O autista leve, ele tem uma capacidade de comunicação, ele consegue falar, um autista verbal, porém ele tem algumas dificuldades de interação interpessoal, habilidades sociais e alguns comportamentos que a gente pode classificar de um ponto de vista leigo assim, estranhos, peculiares. O autista severo é um autista que é não verbal, ele não fala nada, ele tem um grau de inteligência baixo. Não é mudo, ele só não fala. Ele emite sons, ele não conversa, não. Fala algumas palavras no máximo. Sim. Via de regra, às vezes não fala, só grita. Um vocabulário limitado? Extremamente limitado. Ou às vezes não fala mesmo. Sim. Como eu encontro a vida com autismo do Dr. Leonardo Maranhão? Onde eu encontro? Só finalizando para o Renato lá, tem o blog que está no site da clínica, www.clinicamedicacis.com.br. Você tem os links para adquirir o livro e existem publicações diárias na fanpage da clínica, que é no Facebook, Clínica Médica Assis, facebook.com, e você consegue também ter acesso ao livro por esses dois links. Ok. Doutor Eduardo Lima, as ações que a ABPH, Associação Brasileira dos Portadores de Hepatite, está realizando nesses dias. Sexta-feira é o dia de combate. Sexta-feira é o último dia. A data. Mas a gente tem até 29, até domingo a gente vai ter testagem em alguns pontos. Nós estamos fazendo esse teste rápido para identificar as pessoas. Quando a gente identifica algum caso reagente, ou seja, o teste indica que a pessoa teve contato com o vírus, nós fazemos a orientação e encaminhamos essa pessoa para a clínica que nós temos, que também é gratuita, que fica na Brigadeiro Luiz Antônio, 2344. O telefone de lá é 3251-1888. Qualquer pessoa que seja portadora de hepatite pode ligar lá e agendar uma consulta.
Lá também nós fazemos um exame não invasivo, que chama-se elastografia hepática, que mostra o grau de comprometimento hepático, também é gratuito. O senhor falou de alguns pontos que está colhendo sangue. Nós estamos nos 10 poupatempos de São Paulo, principalmente poupatempo Sé, poupatempo ABC, poupatempo de Osasco. Nós estamos nos 4 terminais rodoviários, do Tietê, Barra Funda, Jabaquara e Guarulhos. E estamos na estação do metrô Santana, na estação Tamanho do ATI e na estação Brás. Agradeço tua gentileza. Doutora Cristina Mello, como eu entro em contato com a Neon Premium? Olha, nós temos o site www.neonpremium.com.br. Temos a nossa página no Facebook também, Neon Premium /Facebook, e temos o nosso telefone no escritório, que é 23720026. Deixa eu só reforçar com o Eduardo aqui, que é farmacêutico, está nessa campanha de... Eu falei dia 28, dia 28. Isso. Essa é a data que se concentram essas ações? Isso. Não, nós estamos desde segunda-feira em todos os locais, das 9 às 17, inclusive hoje. Deixou lá um pouco para vir poder divulgar um pouco mais aqui? Deixamos sim. Tem sempre, a divulgação é fundamental, Roberto. E a gente agradece muito mesmo essa oportunidade. Leonardo, só confirma o teu endereço eletrônico para se chegar à vida com autismo. www.clinicamedicaassis.com.br. Doutora Cristina, só repete o endereço eletrônico. É www.neonpremium.com.br. O endereço eletrônico. Facebook, Hepatite Zero, e www.hepatitezero.com.br. Agradeço a doutora Cristina Mello, doutor Leonardo Maranhão, doutor Eduardo Lima, que participaram desta edição de Gente que Fala. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.